Este ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que partidos políticos que não prestaram contas das campanhas só podem ser suspensos com decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido mais tempo para analisar o processo. Para ele, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que suspendem o registro de partidos que não prestarem contas são constitucionais. Esse dever de prestação de contas, por evidente, se justifica pelos princípios constitucionais da transparência e para que se possa verificar a legitimidade da utilização desses recursos públicos e desses recursos privados. Portanto, a sociedade tem o direito de fazer o controle social do que o partido político está fazendo com o dinheiro. A ministra Rosa Weber, que também é presidente do TSE, e a ministra Carmen Lúcia acompanharam o entendimento do ministro Barroso. Segundo elas, siglas municipais e estaduais deveriam ficar suspensas de registrar novas candidaturas até que a situação seja regularizada. Essa situação é muito delicada, porque não se trata de contas desaprovadas ou parcialmente desaprovadas ou aprovadas com ressalvas. Trata-se exclusivamente da hipótese de contas não prestadas, traduzindo um verdadeiro desprezo das agremiações partidárias por um dever que lhes cabe enquanto recebem recursos públicos. A análise da ação foi iniciada em outubro, quando o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afastou a possibilidade de suspensão partidária antes de uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. Na ocasião, votaram o ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator, e o ministro Edson Fachin, que votou pela improcedência do pedido. Os ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli também votaram com o relator. Essa lei está afrontando, no meu modo de ver, a soberania popular. Porque nós podemos aqui realmente falar do princípio da moralidade. Mas o princípio mais importante em matéria de eleições é o princípio democrático, que vem expresso num dos fundamentos da República, que é a soberania popular. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, mediante uma resolução, criou essa sanção nova, discrepou do princípio da legalidade estrita. Por maioria, ficou decidido que partidos políticos nos âmbitos municipais e estaduais que não prestaram contas só podem ser suspensos com decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral. E para explicar melhor os impactos dessa decisão, ao meu lado, Gisele Reis, a nossa consultora jurídica. Gisele, explica para a gente, a suspensão do registro, ela pode ou não ocorrer? Rafaela, essa suspensão ela pode ocorrer desde que não seja em decorrência automática da não apresentação das contas, né? Então, o que ficou bem delineado nesse julgamento é que a suspensão ela não pode ser uma decorrência da não aprovação das contas, da não apresentação das contas do partido. Os ministros e a posição que acabou prevalecendo entende que essa suspensão do registro do partido político só pode ocorrer a partir do momento em que você tem um devido processo, né, de suspensão de registro de partido, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral, com todas as regras processuais observadas, respeitadas. Então, ela não vai poder ocorrer, frisando, a partir de uma decorrência automática da não apresentação das contas. Porque a suspensão é uma medida muito drástica, Exatamente. né? Deve ter todo um processo. Bom, eu queria que você explicasse também outras resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que já versam sobre esse aspecto também. O que você destaca? Nós temos, ao todo, foram 3 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa questão, uma de 2014, uma outra de 2017 e uma outra de 2018. Então, o que trazia no bojo dessas resoluções era exatamente aquilo que o Supremo afastou, né? Deu interpretação conforme a Constituição, na verdade. Então, as resoluções, elas colocavam como consequência direta, né, a partir do momento em que as contas não fossem apresentadas, a partir do momento em que elas não fossem apresentadas da forma como a legislação prevê, isso automaticamente geraria a suspensão do registro do partido político.
E a lei dos partidos políticos, ela estabelece que deve haver um procedimento específico para que isso aconteça. Por isso que os ministros entenderam dar interpretação conforme, ou seja, analisando essas resoluções à luz da Constituição Federal, entende-se que essa suspensão imediata ela não pode acontecer e ela deve ocorrer respeitando-se o contraditório, a ampla defesa e todas as regras processuais que estão previstas na lei dos partidos políticos. Gisele Reis, muito obrigada mais uma vez. A Gisele que esteve conosco ao longo desta edição do Jornal da Justiça. Boa tarde para você. Boa tarde.